Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo. Olá, sou Joel Scala e começa agora Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos trazer uma importante denúncia, que é um violento desrespeito aos direitos humanos. Desde março, 2.500 pessoas foram despejadas de sua casa durante a pandemia. Muito bem, esses dados são do Observatório de Remoções. Você também vai conferir as notícias do mundo com a jornalista Ana Paula Loureiro, direto de Nova York, trazendo as principais informações. Muito bem, você também vai conferir as notícias do Observatório do Terceiro Setor com Júlia Pereira. E, claro, a participação especial do jornalista Frank Valverde. Nós vamos repercutir essa denúncia com dois importantes convidados, o Henrique Frota, coordenador executivo do Instituto Polis, e Ronaldo Coelho, assessor jurídico da Habitat Brasil. Frank, bom dia. Bom dia, Joel, bom dia, Henrique, bom dia, Ronaldo, e bom dia a você que está em sintonia com o Brasil Cidadão. Muito bem, a população brasileira espera que o desembargador que desrespeitou o guarda que ele multou porque ele estava sem máscara na Orla Santista, ele seja punido. Você acredita que o CNJ vai punir este desembargador que chama-se Eduardo Siqueira? Joel, eu gostaria que sim, né? Quer dizer, eu espero que sim, isso é o que deveria acontecer, porque se fosse o Joel, o Henrique, o Ronaldo, ou mesmo o Franklin, que tivesse feito aquele ato deslocado de rasgar, amassar lá a multa, né? Com certeza nós já estaríamos, no momento, teria sido dado a voz de prisão para nós. Né? Esse que é o problema maior deste Brasil. Há cidadãos de várias categorias, né? Há sujeitos que se acham intocáveis, e mesmo não sendo intocáveis, né, acaba tendo um comportamento diferenciado com relação a ele. Se não tivesse sido filmada esse ato desse desembargador, com certeza até acho que sobraria até para o próprio guarda municipal santista. É verdade. Bom dia, Henrique. Seja bem-vindo ao Brasil Cidadão. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Um prazer, obrigado pelo convite. Saudar também aqui meu amigo Ronaldo, da Habitat para a Humanidade. Seja bem-vindo, Ronaldo, ao Brasil Cidadão. Obrigado, bom dia, Joel, Franklin, Henrique. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e vamos tocar esse assunto aí durante essa manhã. Henrique, como é que você vê esses 2.500 despejos? Foi noticiado pela imprensa, mas não com a importância do que é o ato. Existem vários prédios ociosos do município e do estado de São Paulo. Por que essas pessoas não foram alojadas durante a pandemia? A importância desse momento das pessoas ficarem recolhidas. A insensibilidade do Estado foi total. Eu gostaria de ouvi-lo. Joel, eu acho, inclusive, que o número que foi divulgado pelo Observatório de Remoções, se nós pegarmos o contexto histórico brasileiro, possivelmente ele é muito maior, o número de pessoas ameaçadas e sujeitas a remoções nesse período. E você tem razão de enfocar a gravidade da situação, porque, embora parte da sociedade brasileira Deu uma travada estamos aí. vivendo uma pandemia grave, né? Vocês estão me ouvindo? Estamos, agora sim. Pode retomar, Henrique, o seu raciocínio. Então, embora pareça que uma parte da população brasileira, como esse desembargador, acho que não, mas nós estamos vivendo uma pandemia grave, né? E submeter famílias a processos de remoções e despejos, né, que são processos extremamente violentos, que desabrigam essas famílias, é uma violência dupla no contexto como esse que a gente está vivendo, né? Então, o poder público brasileiro, e aí eu falo poder público nas diversas esferas, não só o poder executivo, que é aquele que faz as políticas públicas, mas o judiciário, que é quem determina essas medidas liminares e essas sentenças de despejo ou reintegração de posse, que eu acho também que é interessante que a gente distinga aqui as duas coisas ao longo do nosso bate-papo, não se responsabiliza pelos danos que essas famílias vão estar submetidas, né? É uma situação de total irresponsabilidade do Estado brasileiro. Sim, né? Eu vejo isso como praticamente um crime do Estado brasileiro contra essa população mais vulnerável. Muito bem. Ronaldo,
No artigo 5 da Constituição Brasileira, fala-se da função social da propriedade. Me parece que o poder público, os agentes públicos desse país ainda não incorporaram e não respeitam a Constituição. Não, com certeza, Joel. Assim, a gente teve, desde a criação do Estatuto da Cidade, uma tentativa de mudança desse paradigma, que seria o que é que vale mais, o direito à propriedade ou o cumprimento da função social da propriedade. Então, você teve legislações municipais, que são os famosos planos diretores, que tiveram a obrigação de conceituar essa função social da propriedade e exigir daquele proprietário que aquela propriedade passasse a cumprir a sua função social. Isso ainda é muito difícil de incutir ainda na cabeça da população, que tem ainda o entendimento de que a propriedade está acima de tudo, como um direito seu também, que também é resguardado pela Constituição, mas sob essa égide do exercício do cumprimento da sua função. Então, você pode vir a perdê-la se você não fazer esse cumprimento da função social. Mas ainda é muito difícil, porque nós ainda temos uma cultura arraigada, que isso vem desde a questão do Código Civil Romano, de que a propriedade é uma coisa intocável. Então, a gente tem buscado ao longo do tempo, conseguimos vários avanços nas legislações municipais, mas o cumprimento dessa legislação municipal, mesmo com o avanço do Estatuto da Cidade, é lento, é gradual e é de difícil execução. E, por trás disso, nós temos um mercado muito grande, muito forte de construção civil, que não vai está admitindo que os seus terrenos, que ficam muitas vezes ali, esperando a valorização do poder público, sejam taxados, multados para que cumpram a sua função social. Então, enquanto a gente continuar vivendo essa dicotomia de função social e direito à propriedade, e dentro desse bolo aí você tem a questão do direito à moradia, que é uma forma de que você tem muitas ocupações irregulares, ocupações espontâneas que dão cumprimento social àquele terreno que está ali, que não servindo para nada, muitas vezes servindo de depósito de lixo. A gente precisa ainda que a população consiga compreender a necessidade desse cumprimento da função social da propriedade. Muito bem, Henrique, eu quero ouvi-lo. Por que o governo é tão insensível e não cumpre a função social da propriedade no nosso país? Bom, primeiro porque, historicamente, a gente tem uma estrutura de poder que está assentada na propriedade privada, né? Como o Ronaldo disse, vale muito mais, né, a proteção da propriedade, ainda que ela não tenha função nenhuma, que você deixe terreno vazio, terreno baldio, né? E o Estado na maioria das vezes, o Estado fazer valer o social, os benefícios, né, que aquele imóvel pode trazer. Então, nós temos um Estado extremamente patrimonialista, Joel, assim, e nesse sentido, a defesa da propriedade, ainda que a nossa Constituição diga o contrário, mas as instituições continuam operando como há 100 anos atrás, como se a gente ainda estivesse no Código Civil de 1916, né? Então, nós temos um Estado muito patrimonialista, um poder judiciário extremamente conservador nesse sentido de proteção da propriedade, e é o que a gente vê, inclusive, nas ações de reintegração de posse. Basta a pessoa apresentar ali uma matrícula que ela é proprietária, e ela, muitas vezes, ela consegue uma liminar de reintegração de posse, quando ela não tem a posse há, às vezes, mais de 10, 20 anos, daquele imóvel, né? Então, é um Estado que protege excessivamente a propriedade, inclusive contra a Constituição brasileira, no meu entendimento. O que é mais grave, Ronaldo, é que o governo executa esse despejo num momento excepcional do país, durante uma pandemia, onde o próprio governo sugere que você entre em isolamento social. Não, exatamente, é assim, porque aqui o que está se discutindo nesse momento não é nem o direito e a legalidade da questão. Vamos apartar nesse momento que vivemos de pandemia a função social ou o direito à propriedade. É uma questão de direito à vida. É uma coisa muito maior do que qualquer situação de necessidade de você fazer com que um proprietário formal volte a ter ao seu dito sossego daquele terreno que ele está ali deixando valorizar, esperando o investimento do Estado. É uma questão de vida.
E eu acho que é primordial essa questão. Nós não podemos fazer, se temos o entendimento das organizações de saúde, que o isolamento social é uma questão necessária e urgente, o Estado minimamente teria que garantir que essas pessoas, nesse momento, possam vir a ter, por piores e mais precárias que ainda sejam, o seu direito a estar naquele isolamento minimamente resguardado. Infelizmente, não estamos vendo isto, né? Muito bem, agora vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. A OMS revela que 10% de vítimas da Covid-19 são trabalhadores de saúde. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, traz as informações. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, Tedros Ghebreyesus, destacou esta sexta-feira o esforço dos trabalhadores de saúde de todo o mundo, dizendo que a pandemia mostrou que não há saúde sem profissionais de saúde. Cerca de 10% de todos os casos de Covid-19 foram notificados em profissionais do setor. Até sexta-feira havia mais de 13,5 milhões de casos e pelo menos 585 mil mortes. Esta semana, Tedros prestou tributo às vítimas da Covid e aos agentes de saúde durante uma cerimônia na Espanha ao lado do rei Filipe VI e do primeiro-ministro Pedro Sánchez. No dia 14, feriado nacional na França, homenageou ao lado do presidente do país, Emmanuel Macron, o pessoal da saúde na linha de frente da batalha contra a pandemia. Segundo Tedros, os dois países estão reconhecendo corretamente a incrível contribuição dos trabalhadores de saúde. Ele destacou o aumento salarial que foi dado aos profissionais do setor francês. O chefe da OMS disse que todos têm uma dívida enorme para com os trabalhadores de saúde, não apenas porque cuidaram dos doentes, mas porque arriscaram suas vidas para cumprir seu dever. Muitos também sofrem exaustão física e psicológica após meses trabalhando em ambientes extremamente difíceis. Para apoiar estes profissionais, a OMS publicou guias de orientação e treinamento. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Aqui no Brasil, Franklin, eles precisam ser reconhecidos também. Estão fazendo um grande trabalho, os médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem que estão cuidando dos infectados da Covid-19. É verdade, Joel. E se você for ter uma certa atenção para os dados, né, da OMS, 10% das vítimas de Covid são trabalhadores da saúde, é um índice altíssimo, altíssimo. Se você for fazer um estudo com relação às outras doenças e a forma de se relacionar os profissionais de saúde com esses pacientes dessas outras doenças, o índice é muitíssimo menor, né? Então, realmente tem que ser feita alguma coisa e é uma situação, tudo bem, de qualquer forma, o profissional da saúde, o bombeiro, enfim, determinadas profissões, colocam em risco a sua própria vida para salvar a de outros. Agora, nesse momento específico, a coisa extrapolou de uma forma absurda. Joel, eu queria aproveitar e lançar aqui uma questão para o Henrique e para o Ronaldo. Tá? Eles estavam falando que desses problemas que nós estamos vivendo hoje, da questão dos despejos, das remoções, nesse período de pandemia, deve-se à forma como é estruturada no Brasil, né, esse Estado patrimonialista. Né? O Estado brasileiro é extremamente patrimonialista. E fica aquela questão quando nós ouvimos isso. O que fazer para mudar essa relação, para mudar essa visão desse patrimonialismo, protegendo o bem privado em detrimento do interesse público? Henrique. Vamos lá, Franklin. Estruturas muito profundas, né, que organizam a sociedade brasileira e as instituições de poder no Brasil. Então, mudar isso não tem uma resposta simples, né? E não tem uma receita pronta também, né? Eu acho que um primeiro passo nós temos historicamente dado, os movimentos sociais organizados no Brasil, setores progressistas, têm aprovado legislações no sentido de romper com essa lógica, né? Ronaldo já falou aqui, por exemplo, do Estatuto das Cidades, que é uma lei de 2001, né? Que vem colocar a função social no centro do debate urbano, por exemplo. Eu acho que essa questão da legislação ela é significativa e nós temos avançado. A legislação ambiental brasileira, com todos os retrocessos e ataques que a gente está vendo,
desde a década de 80 também coloca a questão da função ambiental, não é? E da proteção da terra, né? Do uso social e ambientalmente da terra. Então, a questão da legislação, ela tem avançado nos últimos anos no Brasil. O que eu entendo que há um grande, digamos, hiato aí é de como as instituições aplicam essa legislação. Porque nós temos um Estado que ainda é muito permeado e controlado por grupos de poder e grupos de interesse. E esses grupos de poder são grupos proprietários. Se a gente analisa a influência que grandes famílias proprietárias de terra ou grandes, né, corporações imobiliárias têm sobre as gestões dos municípios brasileiros, é gigantesco. Então, eu acho que a gente tem que também avançar para uma reforma profunda do sistema político brasileiro. Essa influência é uma influência nefasta desses grupos que controlam, que são grandes proprietários de terra, sobre o poder público brasileiro. E que, ao mesmo tempo, também são famílias aristocráticas que adentram historicamente no poder judiciário. Quem são os desembargadores dos tribunais de justiça, né, dos nossos estados? Tá tudo conectado, né, com essa perspectiva oligárquica e aristocrática da sociedade brasileira. Muito bem, Ronaldo, quero ouvi-lo. Não, exatamente. Eu tinha acabado de fazer algumas anotações aqui que vai exatamente congruente com o que o Henrique está falando. Eu acho que a formação dos operadores de direito é uma questão que vai bem de frente com essa situação, que a partir do momento em que você tem famílias que vêm já dessa tradição, e essas são que, em sua grande maioria, têm a oportunidade de entrar numa faculdade de direito, de se formar, de ter um bom ensino. Então, assim, a responsabilidade dos professores nessa questão é muito forte. E é difícil quando você vê, eu não tenho certeza, mas provavelmente boa parte dos desembargadores normalmente são professores, se não são professores de universidade, são professores de cursinho. E que exemplo eles estão dando? Que exemplo eles estão dando? Então, assim, eu acho que a formação do estudante ela é primordial nesse sentido, principalmente dos operadores de direito. Se você vai buscar um pouco mais abaixo para a formação da criança, do adolescente, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande, porque mesmo a gente que trabalha com os movimentos sociais, se você tenta estabelecer uma ideia, por exemplo, de uma propriedade coletiva, onde você não tem a propriedade formal daquilo ali, você possa utilizar até o momento que, de repente, você consiga galgar uma condição financeira melhor na sua vida e sair daquilo ali, deixar para uma outra pessoa que teve aquela mesma necessidade que você teve um dia, isso é extremamente difícil ainda. Então, a formação de base que a gente tem, a gente não pode culpar os movimentos sociais por relação a isso, porque não tiveram formação e se tiveram uma situação de vida muito precária e vulnerável, então você tenta minimamente garantir aquele seu pedacinho ali, que aquilo ali possa passar para a sua família. Eu acho que uma reforma nessas questões, tanto dos operadores de direito, para que tenha uma tendência e um olhar mais social e mais coletivo com relação à interpretação das legislações, e a formação da criança e adolescente para que pense uma questão mais coletiva, que pense mais na sociedade como um todo e não olhe só a questão do seu direito individual. Muito bem. Ô Henrique, como fazer isso num país tão desigual como o nosso? Não tem outra resposta senão com a organização social, né, Joel? Porque isso tudo que nós estamos falando, que é apostar na formação das gerações, né, por meio da educação, seja dos profissionais, mas seja da sociedade como um todo, as pessoas podem estar se perguntando, sim, mas formar uma geração e romper com uma estrutura centenária da sociedade brasileira, isso vai levar muito tempo. E quem tá precisando de casa hoje, quem está sendo, né, sofrendo uma reintegração de posse hoje, não tem outra resposta se não for por meio da organização social. Eu acho que os movimentos sociais têm um caráter pedagógico extremamente importante, que é isso que o Ronaldo está colocando, né? Eles organizam também um pensamento diferente, que não é simplesmente um pensamento de ruptura, é um pensamento de construção de uma nova ideia, não é, de sociedade, de lidar, não é, com o patrimônio, de lidar com o que é público.
e são movimentos que resistem aos processos de violência de direitos. Então, por mais que nós tenhamos muitas perdas, né, contando as histórias de luta social, existem muitas narrativas de perdas, mas existem muitas narrativas de conquistas, ou existem muitas narrativas de conseguir frear grandes retrocessos, né? Então, a gente pode aqui, eu e o Ronaldo, ficarmos contando histórias concretas de quantas comunidades nós já acompanhamos na nossa vida que tinham uma decisão judicial de remover a população e a luta organizada conseguiu impedir essa remoção e as pessoas ficaram lá. Então, eu acho que tem aí um papel muito importante de se organizar. Na minha experiência trabalhando com o tema, sempre que tem uma decisão de reintegração de posse contra uma comunidade e essas pessoas não estão organizadas, elas são muito mais vulneráveis, elas estão muito mais sujeitas. Muito bem. Tá aí. Nós está tendo uma interrupção no raciocínio, a gente não ouviu a sua fala final. Eu estava falando da organização comunitária, né? De que quando da importância a da organização. Isso, quando a organização comunitária, aquelas famílias, às vezes até que tem uma decisão judicial contra elas, elas conseguem resistir e permanecer no seu lugar de moradia devido à organização. Então, acho que isso é extremamente importante. Olha, no dia 12 de junho, entrou em vigor a Lei 14.010, que cria regras transitórias para as relações jurídicas privadas durante a pandemia do novo coronavírus. A lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro com 10 vetos. Um dos vetos ocorreu sobre o dispositivo que suspendia até outubro a concessão de liminares para despejo de inquilinos por atraso de aluguel ou fim de prazo de desocupação acordado. Bolsonaro considerou a medida que representava uma proteção excessiva ao devedor e que ela causaria prejuízo aos proprietários de imóvel. Ronaldo, eu queria um comentário seu a respeito desse veto do presidente da República. Eu acho que eu vou resgatar um pouco o que eu falei antes. E isso não foge à questão do caso da relação jurídica entre inquilino e senhorio, foge a esse padrão. É uma questão de saúde pública, é uma questão de direito à sua vida. Então, você não pode imaginar que a grande maioria dos proprietários de imóveis que tem locação, aquela renda não é uma renda de que eles dependem, é uma renda complementar. Porque se você for fazer uma análise da quantidade de pessoas que você tem, que tem imóveis para alugar, essas pessoas, a grande maioria não sobrevive daquilo ali. Aquilo ali é uma renda paralela. E mesmo que assim fosse, você teria que tentar considerar um meio termo nessa questão. Se a indicação é de isolamento social, de preservação da vida em primeiro lugar, você não pode nunca exigir que a pessoa seja expulsa de sua casa. Porque é a base de tudo, né? A gente em Habitat já tivemos várias campanhas durante esse período que a Habitat vem aqui no Brasil, desde 1992. Uma delas era que o futuro começa em casa. Porque se você não tem aquela base onde você pode ter minimamente a sua proteção para você estudar, para você conseguir se alimentar, para você se sentir um pouco mais seguro, imagine uma situação dessa. É absurdamente... O presidente toma uma atitude dessa, né? E assim, o que me admira mais ainda é porque o Congresso, quando tem vontade de derrubar os vetos do presidente, ele puxa e derruba. E o Congresso, apesar de ter aprovado essa questão, quando o presidente vetou, o Congresso calou-se mais uma vez. E assim, a gente vai viver um problema, porque assim, as ações de despejo vão continuar acontecendo, as liminares vão continuar sendo dadas e as famílias vão ficar desamparadas e vão ser foco de doença e ocasionando mais mortes no país. Ô Henrique, nesse momento que o pico da doença aqui no nosso país atinge a população de baixa renda, essas pessoas são colocadas na rua e sem nenhuma assistência, né? Exato, Joel. E eu acho que é também interessante colocar que o despejo é um pedaço do problema que nós estamos discutindo aqui, né? Porque quando a gente fala em despejo, para a legislação brasileira, despejo é aquela ação judicial que se aplica só nos contratos de aluguel, né? Nós temos, nos casos de remoções no Brasil,
inúmeras outras situações que não apenas as situações de aluguel. Tem as reintegrações de posse, tem as desapropriações forçadas, tem as ações civis públicas, muitas vezes, que determinam também, né, remoções da população. Então, nós estamos falando de um número enorme, né, de situações e o despejo, ele do problema. E ainda assim foi vetado, né? Esse problema mostra a insensibilidade com que o governo federal está encarando a pandemia, Ronaldo. Não, você tem muitas vezes o Estado como o próprio violador do direito. Ele, além de não garantir o direito, ele muitas vezes atua como o ativo da violação do direito, né? Nós tivemos exemplos gigantescos durante a Copa do Mundo, né, onde várias comunidades foram retiradas do seu local de moradia, onde estavam ali há décadas, 40, 50 anos. Nós temos um caso aqui da região metropolitana do Recife, onde foi construído o estádio em São Lourenço da Mata, que nós tivemos uma comunidade inteira que foi retirada para a construção de um anexo do metrô que iria chegar até mais próximo do estado. Foram mais de 150 famílias retiradas e algumas, inclusive, ainda estão lutando pela sua indenização para a não construção, porque não construíram nada. Então, você tem hoje o terreno é alugado a uma garagem de ônibus de uma empresa particular. Então, o Estado, ele, além de não promover a defesa dessa população, que ele tem por obrigação, ele muitas vezes é o violador. Essa semana retrasada aqui nós tivemos a prefeitura de Olinda, que fica aqui na região metropolitana do Recife, executando uma ação de despejo de um terreno que estava sendo ocupado por famílias de baixa renda. Então, o Estado, além de não dar o exemplo, tá, ele poderia se retratar através desse tipo de legislação e assim não faz, infelizmente. Isso não só em nível federal, né, que é o mais grave, quem deveria dar o exemplo maior, né, que é quem tem por competência constitucional de legislar de regras gerais de direito urbanístico, ele não dá o exemplo maior lá em cima. Então, os de baixo se sentem mais à vontade para continuar violando direitos. Bom, aí volta a pergunta do Frank, como mudar essa realidade, né? A gente já percebe que a correlação de forças, o Congresso Nacional, como disse o Ronaldo, poderia ter derrubado o veto do presidente da República, não fez, provavelmente porque lá existe mais proprietários do que moradores sem imóvel, né? O Henrique, você foi cuidadoso durante o programa, elogiando o campo progressista a respeito dos avanços que aconteceram. Mas o que falta para a gente criar uma cultura de humanos? Como o campo progressista pode mudar essa realidade? Com que ações práticas? Durante a pandemia, a gente percebeu que muitas pessoas não tinham contato com a realidade, com a desigualdade que existia nesse país. Então, caiu uma certa consciência em todo mundo, inclusive em todos nós, né, a respeito do que é o Brasil real. A partir daí, como construir uma saída? As pessoas não tinham percepção, né, ou talvez uma parcela, né, da população que detém os poderes, né, de decisão sobre Estado, sobre empresas, não tinham a percepção de que desigualdade no Brasil mata. Ela sempre matou, mas a pandemia jogou assim uma luz gigante sobre isso, né? Desigualdade no Brasil mata, desigualdade territorial, que é um aspecto muito pouco considerado, mata, né? Existe um padrão também, como as nossas cidades são profundamente desiguais no território, e eu acho que a produção de dados, né, de organizações, de movimentos, inclusive de setores das universidades que são muito comprometidos, a produção de dados e a veiculação disso de maneira pedagógica para um público mais amplo, porque nós temos um problema também, nós que eu digo, ONGs, acadêmicos progressistas, a gente fala para nós mesmos muitas vezes, né? Produz um dado que ninguém entende, que se uma pessoa é leiga, olha aquilo, não entende. Então, eu acho que nós temos que aprender também a nos comunicarmos melhor em relação a essa questão da desigualdade com a sociedade brasileira, porque é o conjunto da sociedade que tem o poder de transformar. Então, eu acho que nós temos, você fala assim do desafio do setor progressista, eu acho que nós temos esse desafio.
sair um pouquinho também dos nossos escritórios, né, dos nossos castelinhos, pequenos castelinhos de poder, de conhecimento, e também conseguir dialogar amplamente com a população. Agora vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com Júlia Pereira. Olá, Júlia. Bom dia. Bom dia, Joel, Franklin, aos nossos convidados e ouvintes, tudo bem? Tudo bem. Quais são as importantes informações que você tem? Bom, a primeira matéria que eu vou divulgar hoje, que foi publicada no nosso site, fala sobre famílias que estão sofrendo remoções na favela do Jardim Julieta, na zona norte de São Paulo, que é uma favela recém-formada justamente pelas famílias que perderam empregos nesse momento e não conseguem pagar o aluguel de outros imóveis e estão sofrendo esse despejo. A segunda notícia mostra os dados da Síntese de Indicadores Sociais 2019, a última divulgada pelo IBGE, e segundo a pesquisa, em 2018, o país tinha 13,5 milhões de pessoas em condição de extrema pobreza. São 6,5% da população vivendo nessa condição, é o maior percentual em 7 anos. E, por fim, um estudo publicado numa revista científica mostra que a pandemia pode causar mais mortes por AIDS, tuberculose e malária por conta das condições da saúde pública em países de baixa e média renda. Então, como o esgotamento dos medicamentos e também o isolamento que acaba impactando a rotina de cuidados. Tá aí, antes de fechar a sua participação, alguma pergunta aos nossos convidados? Eu tenho, Joel. Eu ouvi aqui vocês falando um pouco sobre o veto do Bolsonaro no artigo que suspendeu despejos nesse momento de pandemia. E um dos argumentos do presidente foi que isso podia impactar os proprietários desses imóveis. Então, eu queria perguntar aos nossos convidados qual seria uma alternativa melhor nesse caso para não prejudicar essas famílias, então não realizar esses despejos, mas também não prejudicar os proprietários desses imóveis, principalmente os de baixa renda. Muito bem. Finalizando sua participação, está aí uma pergunta no ar para os nossos convidados. Obrigado, Júlia. Você volta na próxima semana. Obrigada, Joel. Muito bem. Desculpe, o Henrique. O presidente Bolsonaro se preocupou com os proprietários, mas, em relação às pessoas que foram despejadas, nenhuma medida. Como se proceder num momento desse, quando há uma insensibilidade do poder público? Joel, inclusive o auxílio emergencial, por exemplo, é uma luta, né, para conseguir obter o auxílio emergencial, a maior dificuldade. Lembrando que as pessoas estão passando fome. Nós não estamos falando aí de uma camada da população que é classe média alta, nós estamos falando da maioria da população brasileira que está precisando de dinheiro porque perdeu renda, porque não está trabalhando, por vários motivos, né, que essa pandemia acarreta, que as pessoas não têm dinheiro para o básico da sua alimentação. Quando o governo não tem condição de prestar assistência, o atendimento emergencial as pessoas comam, e ao mesmo tempo ele veta, né, algo que seria benéfico para garantir o direito à moradia, ele ataca essa população nas duas frentes principais, que é a moradia, a comida, a água, né, o abrigo básico. Como o Ronaldo disse, né, aqui também nós temos um ditado muito comum entre os movimentos populares que diz que a moradia é a porta de entrada dos outros direitos. Então, se não existe minimamente acesso à moradia, também não existe direito ao saneamento, não existe direito à higiene pessoal, não existe direito à segurança, ao abrigo. Como é que essas famílias vão se proteger, né? Então, parece que o governo está muito preocupado com os proprietários e de dar poder aos proprietários, mas para o lado das famílias de baixa renda que moram, não tem nenhum mecanismo de proteção, não tem auxílio emergencial adequado, porque o valor também é baixo. Inclusive outras medidas, para vocês terem ideia, aqui no estado de São Paulo, quando acontecem remoções públicas, né, por programas públicos, existe um auxílio aluguel e o valor é de R$400. Com R$400 na cidade de São Paulo, você não consegue pagar aluguel em canto nenhum adequado, entende? Então, qual é a proporção, né? Tem uma coisa super desequilibrada aí entre assegurar várias proteções aos proprietários que estão nas suas casas protegidos e não dá praticamente nenhuma proteção a famílias extremamente vulneráveis e que estão numa situação, inclusive, de se colocar em perigo de contaminação
sério, né? Muito bem. O artigo 17 da Declaração Universal dos Direitos Humanos fala do direito à propriedade em relação à população de baixa renda. O Ronaldo, como fazer nesse momento? O que a sociedade progressista, nesse momento, e as organizações que cuidam dessas pessoas que estão em situação limite, né, estão morando na rua, o que ela pode fazer nesse momento para reconstruir essa família e dar alguma assistência a ela? O que a gente tem tentado fazer, Joel, através das nossas articulações, né? A gente faz parte do Fórum Nacional de Reforma Urbana, então a gente, junto com outras entidades, como BR Cidades, como Ondas, então a gente constituiu documentos, certo? Colocando, evidenciando algumas medidas para que as autoridades públicas possam tentar, de alguma maneira, compensar essa situação que essas famílias estão se envolvendo, não só na questão da moradia, mas como questão de transporte, de saneamento, de higiene, de saúde. Então, nós construímos um documento e mandamos para a Comissão de Combate ao Covid, que tem no Congresso Nacional, mandamos para algumas defensorias públicas, para o Ministério Público, mandamos para prefeituras, para o governo do Estado, para ver se minimamente há uma sensibilização. E, de outro lado, a gente tem buscado junto, principalmente com as defensorias públicas e alguns parceiros do Ministério Público, fazer com que medidas judiciais sejam tomadas para que obriguem ao governo a prestar algum tipo de auxílio ou albergar famílias que estejam em situação de rua. Mas está difícil, porque por mais que você tenha uma geração de defensores públicos bastante ativa e voltada à proteção do direito das pessoas, nós ainda encontramos muitas barreiras no judiciário. Temos conquistado algumas vitórias e quando você vai para o tribunal, que é o pessoal ainda mais conservador, por assim dizer, essas medidas são derrotadas. Vou dar um exemplo que o governo... Outro exemplo de preocupação com os proprietários. Tudo bem que existe uma faixa de famílias que não têm uma renda alta, mas a Caixa Econômica, junto com o governo, suspendeu a cobrança de parcelas do Minha Casa Minha Vida para famílias de faixa 1,5 para cima. E não suspendeu para a cobrança de famílias da faixa 1. Não há razão lógica de que a classe média pode não pagar, mas o pobre não pode pagar. Qual a razão lógica disso? Então, esse tipo de questão, aí nós conseguimos, por exemplo, a Defensoria do Ceará conseguiu, através da Justiça Federal, a Defensoria Pública da União do Ceará, conseguiu, em primeira instância, a suspensão, que se fosse estendida a suspensão desses pagamentos para essa parcela da população, que inclusive precisa muito mais do que a outra. E no tribunal essa decisão foi revogada. Então, assim, são coisas completamente ilógicas que a gente tem buscado, batalhado, junto nessas articulações, tanto em nível local como em nível nacional, tentar fazer com que essa população seja minimamente protegida. Você está falando diretamente aí do Recife. O Henrique falou de um auxílio emergencial que São Paulo dá às pessoas que são despejadas. Existe também esse auxílio aí em Pernambuco? Eu tenho até vergonha de dizer, Joel, sinceramente. Ele existe e acredite se quiser, é de R$200. 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 Em São Paulo é de 400. Mas veja bem, ele passou por mais de 12 anos por um valor de R$151. E assim, tem famílias que estão inseridas nesse programa de auxílio aluguel há mais de 15 anos. E nenhuma providência habitacional foi dada a essas famílias. Então, o que está se criando é que as famílias vão dar um jeito na sua vida, tá entendendo? Porque não pode ficar parado com esse 151 que depois virou 200, e você está criando meio que um vício. Aquilo ali está virando um complemento de renda para essas famílias que não têm a sua casa e vão tocando a sua vida, infelizmente. E o governo ainda sem... perpetuarem na pobreza, né? Exatamente. E acharem que aqueles R$200 que estão recebendo é um baita negócio, que é melhor ficar recebendo esse dinheiro aqui, vamos manter essa política, e para mim é bom esses R$200. Porque com o passar do tempo você vai descaracterizando esse seu direito, né? Que absurdo, Franklin.
É verdade, Joel. Eu quero aproveitar também, Joel, para falar um pouco sobre a nossa campanha, a campanha do Observatório do Terceiro Setor. Desde o início da pandemia, nós lançamos a campanha Observatório na Quarentena. E dentro dessa nossa campanha, o que nós fizemos? Nós publicamos enquetes nas redes sociais para saber como os nossos leitores estavam se sentindo durante o isolamento. Também postamos vídeos de especialistas de várias áreas do conhecimento para ajudar os nossos seguidores e seguidoras nesse momento muito difícil de atravessar a pandemia. Dessas postagens, nesses vídeos dos especialistas, nós tínhamos dicas de cultura, informações e de como cuidar da saúde mental, que é uma coisa importantíssima, porque uma das coisas que mais atinge, além da questão física do seu organismo, a questão da Covid, né, para quem consegue se proteger da Covid, é a questão da saúde mental, né? O isolamento realmente traz uma série de problemas para essas pessoas. E nós também aproveitamos para convidar você que está nos acompanhando, para nos seguir em nossas redes sociais. No facebook.com/observatório 3 setor. No Instagram, @observatório 3 setor. E também recomendo que, para assistir os vídeos dos quais eu falei com os especialistas, que acessem o YouTube, youtube.com/observatório 3 setor. Eu queria aproveitar, Joel, essa questão que nós estamos discutindo aqui, tanto com o Henrique como com o Ronaldo, de uma certa forma, esses despejos, eles vêm, não é uma coisa da Covid, né? Não é uma coisa da pandemia que nós estamos vivendo. Já é um efeito que está estourando agora, mas que já vinha lá de trás, né? E que, com a pandemia, isso acabou se agravando mais um pouco. Agora, se for depender, como foi tanto demonstrado pelo Ronaldo e pelo Henrique, do Estado brasileiro, a coisa vai realmente de mal a pior. R$400 em São Paulo, 200 em Pernambuco, e tem lugar que é absolutamente nada como auxílio aluguel. Antes de chegar a essa situação da pessoa ser despejada, eu acho que há alguns mecanismos que poderiam ser lançados mãos. Por exemplo, quando o inquilino entra numa casa, ele tem que fazer um contrato. Nesse contrato, o pessoal tem ou seguro, né, um seguro que para qualquer eventualidade pagar esse aluguel atrasado, uma caução, ou então o fiador. Esse inquilino, ele pode lançar mão dessas ferramentas, desses instrumentos, antes de ser despejado. E agora, com a pandemia, alguém pensou na utilização um pouco mais fácil desses instrumentos, ao invés de, logo de cara, já colocá-lo para o olho da rua e aumentar a população de rua mais do que já estava antes da pandemia? Ronaldo. Bem, o problema de utilização dessas cláusulas de garantias nesses contratos é que, assim, normalmente elas são o último recurso após a ação judicial. Porque, como é uma relação contratual, ela vai, qualquer tipo de exceção que seja colocada lá, ela vai ser normalmente acordada entre as partes. Então, se houver um diálogo, por exemplo, você pode dizer, não, já te paguei uma caução de 1 mês, espera aí mais 1 mês que vamos adiantar essa questão. Porque o fiador, normalmente, ele só é utilizado durante a ação de despejo por falta de pagamento. Porque quando o locador ele entra com ação de despejo por falta de pagamento, normalmente ele aciona o inquilino e o seu fiador em caso de que quando haja fiança no contrato. Então, ele vai atrás do pagamento através do inquilino. Se o inquilino não pagar, ele vai executar o fiador. Se o fiador não pagar, ele vai promover o despejo. Então, toda essa questão judicialmente é complicada de você utilizar, porque é a forma que o nosso contrato de aluguel funciona e o rito do processo de despejo por falta de pagamento funciona. Então, você tem essas amarras que não dá para colocar, mas tudo pode ser feito na base do diálogo. A questão da fiança, o seguro, que você tem essa modalidade hoje em dia, mas, infelizmente, eu acho que ninguém estava preparado para essa novidade de situações, apesar de você ter ainda um índice de inadimplência com relação ao aluguel, o contrato ele é feito, ele é baseado na proteção quase que total do proprietário, do locador, e que ele tenha armas jurídicas para contrapor isso judicialmente.
Então, a única solução que teria efeito nessa questão seriam acordos entre o locador e o locatário. Juridicamente é muito complicado de você fazer, já que você não tem muitas alternativas. Do ponto de vista legislativo, Franklin, o que você pergunta, não houve nenhuma medida, nenhuma iniciativa, por exemplo, de alterar a lei do inquilinato, que é do começo da década de 90, já tem praticamente 30 anos, que é uma outra questão, né? O Brasil mudou tanto, as relações locatícias no Brasil mudaram tanto, existem, inclusive, negócios digitais que estão se aproveitando, né, de termos uma lei antiga como Airbnb, que você não sabe o que é o Airbnb, se é aluguel, se é hotel, se é, o que é, né? E não houve nenhuma medida recente durante a pandemia para dar a situações de garantia do contrato possibilidades para evitar despejos, por exemplo. Então, concretamente do que você pergunta, não houve nenhuma iniciativa legislativa nesse sentido, não. Ô, Ronaldo, me ocorreu te perguntar uma coisa. Houve uma flexibilização das leis trabalhistas durante a pandemia. O dono não o dono do imóvel, mas o empregador pode diminuir o salário do empregado. Neste caso, poderia se aplicar também as locações? O sujeito perdeu o emprego, não perdeu o emprego, mas está ganhando 30% a menos. Há na legislação alguma coisa prevista, né, nesta nova lei que diz o seguinte: bom, se meu salário diminuiu 30%, o meu aluguel tem que diminuir 30%, senão eu não vou conseguir pagar. Como é que fica essa relação? Para cá, atender o seu empresário, o empregador, e do outro lado, para o inquilino, atender o seu inquilino? Perfeito essa tua analogia, Joel. Não, infelizmente, isso não foi colocado minimamente, como o Henrique falou, nesse tipo de legislação, né? Porque como você tem uma legislação trabalhista que afeta uma outra matéria, que afeta um outro tipo de julgamento, que afeta a um outro rito processual, ela deu uma garantia ao empregador sob a égide, tudo bem, digamos assim, de uma proteção de que o funcionário não fosse demitido nesse período de pandemia e de que muitas iniciativas privadas e empreendimentos estavam paradas. Mas, do outro lado, não se usou minimamente nenhum tipo de analogia para o outro lado da figura, que é o do trabalhador. Qual foi a colocação utilizada aqui? Não, vamos proteger o teu emprego, mesmo que tu esteja ganhando menos. Aí o que é que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que cortar, se tu comprava 10 pães, tu vai ter que comprar 5. Se tu comprava 2 litros de leite, tu vai ter que comprar 1, porque tu vai ter que pagar o teu aluguel, da mesma forma que tu está pagando, que tu assinasse o teu contrato. Mas eu acho a tua ideia super interessante de você fazer essa analogia de obrigação correlata, de que se houve uma redução de salário por condições extremas e extraordinárias, os outros contratos poderiam ser feitos da mesma forma, como foi feito na suspensão dos contratos, do pagamento dos contratos do Minha Casa Minha Vida a partir do faixa 1,5. Nada mais justo, Henrique, de se fazer isso, né? Exato, Joel. O que a gente tem acompanhado aqui são negociações caso a caso, e aí depende muito do bom senso das partes, né? Do locatário e do locador. O judiciário, eventualmente, eu acompanho alguns casos em que o judiciário tem dado diminuição do valor do aluguel, mas é muito mais comum quando é aluguel para pontos comerciais, por exemplo, loja, restaurante, né? Tem casos até que o judiciário está dando uma redução momentânea durante esse período de pandemia de 50% do valor do aluguel. Agora, para alocação residencial, para família de baixa renda, a gente não tem visto, né, nem o judiciário se movimentar. O legislativo não né, a iniciativa era essa coisa do despejo que foi vetado, né, na lei agora 14.010, mas o judiciário também não tem recebido nem se posicionado muito sobre reduções de aluguel para fins residenciais de famílias de baixa renda. Coisa que ele tem feito em relação a pontos comerciais. Veja também, mais uma vez, né, o reforço aqui do que a gente está dizendo, porque os pontos comerciais, ainda que sejam importantes para a economia, porque também geram emprego, né, e tudo mais, mas o que adianta a pessoa ter emprego e ser despejada do imóvel onde ela mora, né, com toda a sua família? Então, não tem acontecido de maneira organizada uma política pública para proteger
as famílias de baixa renda que sofreram com perda de renda e não conseguem pagar o seu aluguel. A coisa está ficando na negociação individual. E aí existem proprietários, existem locadores que não têm o mínimo de bom senso. Até porque, se eles sabem que ele tem as garantias, a ação de despejo a favor deles, todo um sistema, né, que opera a favor deles, por que eles vão ter bom senso de acordar, diminuir 20%, 30%, 50% do aluguel da família? A legislação está toda dando garantias a eles, e não às famílias. Lembrando, Ronaldo, de que a maioria da população de baixa renda não tem acesso à justiça, né? O acesso é extremamente precário, né? Porque o número de defensores que a gente tem para a demanda da população é muito pequeno. A gente sabe que por mais que a defensoria se esforce em organizar núcleos de habitação, de direito à moradia, de saúde, o que a defensoria ainda consegue fazer bem feito, pelo menos no caso aqui de Pernambuco, eu posso dar o exemplo, são a questão de saúde, né? Os núcleos de saúde, eles têm conseguido reverter decisões de plano de saúde, as eternas negativas de plano de saúde para cirurgias e etc., mas os outros núcleos carecem bastante de apoio técnico, e a defensoria termina cumprindo o papel de fazer a defesa de réus em ações criminais, fazer divórcio, pensão alimentícia. É o que a Defensoria tem feito. E a gente viu isso claramente numa reunião onde a gente teve com a Defensoria Pública da União, com o Defensor-Geral, doutor Atanásio, que a enxurrada de pedidos de ações judiciais com relação ao benefício emergencial. Ele falou que é uma coisa que o governo federal está atrasando, né? Ele anunciou o quarto, mas não pagou o segundo. Além de atrasar, os que foram negados ou que estão em eterna apreciação, né? Que estão em eterna consulta. Muito bem. Eu tenho mais 3 minutos para terminar o nosso programa. Frank, fechamos mais um programa com uma denúncia em relação a essas 2.500 pessoas que estão na rua sem nenhuma condição. Falamos da insensibilidade do poder público no nosso programa de hoje. É verdade, Joel. O que eu posso resumir do nosso programa de hoje é que o Estado brasileiro, de uma certa forma, ele é bastante classista, né? Sempre protegendo um lado e esquecendo dos mais necessitados. Muito bem. Henrique, o que de mais importante você gostaria de deixar registrado no final do programa? Olha, Joel, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, esse encontro com o Ronaldo, né, que é um companheiro muito querido, e dizer que essas oportunidades de nós estarmos discutindo isso amplamente para a população toda, né, do Brasil, ela é super importante para a gente fazer o debate. Se a gente não fala do problema, o problema não existe, né? Então nós temos que falar do problema abertamente e publicamente para que todo mundo saiba. Muito bem. Suas conclusões finais, Ronaldo. Não, também agradecendo a oportunidade de estar falando um pouco aqui desses problemas. A gente está à disposição, quando precisar e tiver interesse, pode chamar a gente. O Henrique, um prazer novamente revê-lo, mesmo que assim nesse momento de pandemia, só virtualmente. E só queria deixar o nosso endereço da internet de Habitat, que é www.habitatbrasil.org.br. No YouTube é youtube.com/user/Habitat Brasil, e no Facebook, facebook.com/habitat.br. E quer deixar o endereço eletrônico do Polis, né? Sim, polis.org.br, o nosso site. A gente acabou de inaugurar um site novo, e lá as pessoas podem encontrar todos os estudos recentes que o Instituto Polis tem em relação à contaminação pelo coronavírus no território, especialmente na cidade de São Paulo. Então, polis.org.br, e nas nossas redes sociais todas, Instagram, Facebook, @Instituto Polis, também tem materiais sobre esses estudos todos que nós temos feito. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença de Henrique Frota, coordenador executivo do Instituto Polis, e Ronaldo Coelho, assessor jurídico da Habitat Brasil. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Nós voltaremos... na próxima quinta-feira você poderá acompanhar o nosso outro programa, que é o Observatório na Brasil Atual, pontualmente às 9 horas da manhã. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável
e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.